Fotografei 2 projetos que o cliente modificou muita coisa e tô com vergonha de postar. O que eu posso te dizer? Isso é uma dor que muitas pessoas vivem, porque faz um projeto e aí depois, durante os orçamentos, a execução, as coisas vão mudando. E tem um porquê disso. E aí depois você não consegue ter portfólio, você não consegue fotografar e, de fato, dá vergonha de postar. E eu, se fosse você também, dependendo do que mudou, eu não postaria. Porque quando você posta, significa que aquele projeto é seu, que aquelas são suas ideias. E aí você vai acabar atraindo pessoas que querem aquela ideia que você não gostou, enfim. É um ciclo sem fim, tá? Mas para isso, é muito importante a gente começar a conversar com o cliente lá na etapa de briefing. São alguns pontos que a gente consegue impedir que isso aconteça, né? Tanto um briefing detalhado de gostos e de expectativas, quanto um briefing de imagens do que o cliente gosta, do estilo do cliente, o que ele gosta, quanto um briefing de valores também, né? De preço. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o preço com o cliente. Por quê? Quando a gente fala a verdade, quanto um projeto, quanto uma obra vai custar para o cliente, por isso que é tão importante a gente saber, a gente ambienta ele desde o início, né? A gente ambienta desde quando ele procura a gente para conversar. O prazo que dura esse projeto, o quanto vai custar essa obra, qual a expectativa, porque isso a gente começa a balizar do que a gente pode especificar, do que a gente precisa tirar, e isso facilita muito o processo de depois lá na frente não precisar trocar. Não adianta eu colocar um monte de móvel assinado num projeto que o cliente me fala um valor X que ele tem e que está ou abaixo do mínimo viável, enfim, louças e metais caríssimos. Tudo isso, né, a gente consegue minimizar essas trocas quando a gente conversa e deixa muito claro lá no início, quando a gente tem histórico de outras obras e projetos. E isso, gente, se aplica a qualquer tamanho de projeto. Se você fez um banheiro, você consegue ter um relatório completo ali de quanto ele custou. Mas para isso é uma gestão que é necessária que você implemente e tenha no seu... E eu entendo também que é um pouco chato, né? Eu quero criar, eu quero fotografar, eu quero ir para a obra. Mas você começa a não concluir coisas se você não investir nesse tipo de burocracia, que não é burocracia, é organização, dentro do seu escritório. Você começa a não ter dados e quando você começa a não saber quanto custa, o cliente ele é leigo, ele não tem ideia. É como você vai fazer uma cirurgia plástica, você não sabe quanto custa. Você tem que ir num cirurgião, no outro, ver quanto um cobra, como é que você vai com a cara de um, de outro ou não. Então ele não sabe, você precisa saber dizer. Né? É a mesma coisa de você, não, eu vou operar e a gente vê quanto é que fica. Isso não existe. E aí, por isso que ele começa a trocar coisas, trocar móveis, trocar revestimentos, trocar coisas, etc. Ah, Paty, mas você coloca tudo elipse idêntico vai ficar? Muitas vezes não. Os metais, por exemplo, a gente coloca um metal rose gold, ou dourado, ou preto. E aí tem várias linhas que a gente pode trocar dentro daquela cor para baratear, mas a cor vai permanecer igual. Então tem itens que não... Então tem muitos itens que pesam no orçamento total, que eles não impactam quando a gente precisa, no projeto, né, na estética, quando a gente precisa trocar, tá? E outro ponto muito importante também é que a gente orce tudo antes da obra começar, que a gente consegue recalcular rotas ali, conversar com o cliente, ponderar se a gente mantém uma coisa ou mantém outra, o que é mais importante, e aí a gente consegue um resultado muito mais satisfatório no final do projeto do que a gente vivendo e deixando a vida levar, que é o que a maioria dos arquitetos que estão começando fazem, porque realmente desconhecem essa necessidade da gente ter todas as informações, tá?